Olá, eu me chamo Júnior e essa daqui é a minha resolução da lista 2 da disciplina de computação gráfica. Questão sobre projeção ortográfica. Calcule a matriz de normalização de projeção do volume de visualização mostrado na figura, ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume abaixo no cubo canônico, 2 por 2 por 2. Em seguida, aplique a matriz calculada ao ponto P 5, 0-5 e verifique se o resultado está correto. Mostre também o código OpenGL correspondente que gera a matriz calculada. Nessa primeira questão aqui a gente vai pegar essa nossa figura, a gente vai ter que projetar ela para o cubo canônico, que fica aqui, onde ele é 2 por 2 por 2. Aqui na questão 1, vamos começar primeiro mostrando o código OpenGL. O nosso código OpenGL, ele é a GL-orto de xzinho, xão, yzinho, yzão, nia e far. Esse é o nosso GL-orto. Vendo os pontos da nossa figura, vai ficar que o nosso GL-orto vai ser 4, 5, y, 2 e 5. Aqui o yzinho e yzão eles não mudam, por conta que na nossa figura a gente não está mexendo com o ponto y. Está sendo feito apenas com o ponto x e z. Então, esses dois pontos acabam ficando irrelevantes no nosso cálculo. Para fazer o nosso cálculo da nossa norma matriz, a gente precisa fazer uma transformação e depois fazer uma escala do nosso objeto. Com isso a gente vai ter o nosso objeto no lugar correto. Então, a nossa nova matriz vai ser a escala de x, a escala de y, a escala de z também. Multiplicado pela nossa matriz de translação. Que aqui a gente vai ter nossa translação de x, a de y e a de z. Tendo isso, a gente tem o nosso resultado. O valor da escala de x, ela vai ser o tamanho que a gente quer do nosso cubo canônico, que é 2, isso dividido pelo xão menos o xzinho. Então, isso daqui vai ficar 2 dividido para 1, que é 2. Nosso SY, como a gente não está mexendo com o y, então aqui a gente deixa como 1. E do z vai ser a mesma coisa do x, é 2 dividido, só que agora é o far menos o nia. Isso dá 2 sobre 3. E com isso a gente pode já pode substituir os valores aqui da nossa escala. E fica apenas agora faltando saber o da translação. A translação de x vai ser a nossa média dos pontos x, que é então
x1 mais x dividido para 2. Isso vai ser igual a 4 mais 5 dividido para 2, que é igual a 4,5. O t de y, como a gente não está mexendo, então ele vai ficar com o valor de 0. O t de z vai ser a mesma coisa do de x. É o Fá mais o Nia dividido para 2. Isso vai ser igual a 2 mais 5 dividido para 2, que é igual a 3,5. Nesse caso aqui, o que a gente está tratando aqui é sobre os pontos. Então aqui seria o ponto menos 3,5. E aqui realmente seria o ponto 4,5. Então agora substituindo aqui, fica aqui, quando a gente for substituir, como é uma translação, voltando aqui para o desenho, aqui a gente está olhando esse ponto aqui, do x e do z. Os dois estão aqui mesmo no centro. O que a gente precisa fazer é trasladar ele desse ponto até esse meio aqui. Para fazer isso, o que a gente vai fazer é trasladar ele menos 4,5 no x e mais 3,5 no y. Então, por conta disso, os pontos dele, que normalmente seria aqui 4,5 e menos 3,5, vai trocar, vai ficar menos 4,5 mais 3,5. Então, com isso, a gente fica aqui, menos 4,5, 0, 3,5. Agora é só fazer o cálculo da matriz. Isso vai ficar com o valor de 2, 0, 0, menos 9, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2 terços, 7 terços, 0, 0, 1, 0, 1. Essa é a nossa matriz que a gente está querendo. Para verificar se o nosso ponto está correto, a gente vai pegar o nosso ponto P, que é 5, 0 menos 5, e ele tem que dar o valor do nosso cubo canônico, que é mesmo aqui. Então, o valor que ele tem que dar é 1, 0 e menos 1. Então, pegando aqui, 5, 0, menos 5, ele vai ser igual a 1, 0, menos 1, e é isso. Esse é o resultado que a gente estava querendo. Com isso, a questão está feita, e isso mostra que ela está correta. A questão 2, sobre projeção oblíqua. Calcule a matriz que mapeia o volume cinza cisalhado no volume verde retângulo. Aplique a matriz calculada ao ponto P, 80 menos 5, e verifique se o resultado está correto. Mostrado na figura, ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume cinza no cubo canônico 2×2×2. Em seguida, aplique a matriz gerada ao ponto P, 80 menos 5, e verifique se o resultado está correto. O que a gente vai fazer nessa questão aqui primeiro é cisalhar esse nosso volume cinza aqui. A gente vai pegar, vai cisalhar para que ele fique igual ao volume verde. Depois que a gente fizer isso, a gente vai aplicar a matriz da questão anterior com o resultado dessa nossa matriz e
E a nova matriz vai ser o que gera o nosso cubo canônico aqui. Aqui da nossa questão 2. O que a gente precisa fazer é primeiro uma translação dos pontos 0, 0, 2, fazer o nosso cisalhamento e depois fazer de novo uma outra translação. Só que agora nos pontos 0, 0 e menos 2. Por que esses pontos 0, 0, 2 e 0, 0, menos 2? É simples. Para que a gente possa cisalhar esse nosso volume cinza, a gente não pode já pegar ele e cisalhar diretamente. Porque se a gente fizer isso, esse nosso volume cinza ele não vai pegar aqui, não vai virar daqui para cá. Ele vai pegar tudo isso e vai simplesmente jogar tudo isso daqui para o lado. Então esse ponto aqui, como esse ponto aqui iria vir para cá, ele ia passar de 1, 2, 3 pontos, esse ponto aqui iria passar a ser 1, 2, 3 pontos aqui. Ia começar a ser aqui, então ele ia ficar aqui. Dessa forma assim. Que não é o que a gente quer. Então, para que ele se cisalhe corretamente, a gente precisa trasladar esse nosso volume aqui para a nossa base no X. Porque assim que a gente cisalhar, ele vai cisalhar corretamente. Vai passar esse ponto para cá e todo o resto vai ficar em linha reta. Então é por isso que a gente primeiro pega isso, translada para 002 aqui, por conta que o Z está positivo. A gente faz o cisalhamento para ficar correto e depois a gente reaplica uma translação para 00 menos 2, que é o que ele faz aqui, e daí sim ele vai ficar correto nessa parte. Então é por isso que a gente faz essas 3 multiplicações aqui. Então aqui a gente vai ter a primeira matriz de translação. Multiplicado pela de cisalhamento, que é 1, 0, cisalhamento de x, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Daqui a pouco eu explico essa matriz aqui, multiplicado pela outra translação. Então, primeiro aqui, a gente precisa encontrar nossa matriz de cisalhamento. O que vai ser essa matriz aqui? Ela vai ser... Para que a gente possa pegar a nossa matriz de cisalhamento, a gente precisa olhar aqui, a gente precisa ver aqui quais são as coordenadas que mudam aqui. Se a gente olhar no Z, se a gente ficar pegando aqui e mudando para cisalhar o ponto, o Z não vai mudar, ele vai continuar o mesmo. Se a gente cisalhar aqui o menos 5, ele vai ficar aqui na posição menos 5. Se a gente cisalhasse qualquer outro ponto, vai ficar a mesma coisa também. O Y aqui a gente meio que não conta, por conta que estamos só mexendo no ponto 2D. Então a gente meio que vai ignorar e fingir também que ele tá parado. Então, o único que realmente se move aqui é o ponto X. Porque se a gente cisalha aqui,
a gente move o ponto X dele. Então aqui, se ele está aqui o 8, se ele vier para cá, ele vai para o 5. Então, o que se move aqui é o eixo X. Então, dessa forma, a gente consegue montar nossa matriz. O Z fica parado. Então, a gente tem aqui que ele fica como 0, 0, 1. O Y também. Então, a gente tem o 0, 1, 0. Então, agora só falta o do X, que é o que a gente está querendo. Ele começa com 1. Como o do Y não tem, a gente pode colocar um 0 aqui. Então, o que vai ficar faltando aqui é descobrir esse ponto aqui em relação ao Z. Para que a gente possa descobrir isso, a gente multiplica nossa matriz pelos pontos X, Y e Z. Isso vai nos dar um X novo, que vai ser igual a o nosso X mais o cisalhamento multiplicado pelo Z. Com isso, a gente já consegue identificar esse nosso valor aqui de cisalhamento. Olhando aqui no nosso desenho, qual é o X e o X novo? O X ele é a nossa primeira posição que o X está, antes de aplicar o cisalhamento. Aqui é um 8. E quando ele aplica o cisalhamento, o X novo dele passa a ser 5. Então, por conta disso, esses nossos dois valores é 8 e 5. Então, aqui fica 5 e aqui 8. Mais o cisalhamento de Z. E aqui, qual vai ser o nosso valor de Z? Ele não é o valor menos 5, pois a gente precisa trasladar ele aqui para baixo para que ele fique correto, igual eu tinha dito anteriormente. Então, a gente não vai pegar esses menos 5 diretamente. A gente vai fazer essa translação e aí sim a gente pode ver qual é o valor do Z. Transladando aqui para baixo, que ele passa 1, 2, então este daqui também vai descer duas posições. Vai ficar menos 5, menos 4, menos 3. Então, a posição nova dele é menos 3 e é exatamente esse Z que a gente precisa. Então, aqui vai ficar cisalhamento vezes menos 3. Fazendo o cálculo, ele vai ficar 5 menos 8 é igual ao cisalhamento de menos 3. O cisalhamento vai ser igual a menos 3 dividido por menos 3. Isso quer dizer que ele vai ser igual a 1. E com isso a gente consegue montar a nossa matriz de cisalhamento. Onde vai ficar 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, a gente já pode substituir aqui o nosso valor. A partir daqui, a gente só precisa fazer o cálculo das matrizes, que no final vai ficar igual a essa matriz, que é 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Se a gente aplicar essa nossa matriz no nosso ponto 8, 0, menos 5 e 1, o resultado que a gente vai ter vai ser 5, 0, menos 5 e 1. Que esse é o ponto que a gente estava querendo encontrar aqui na questão. De 8, 0, menos 5, ele foi para 5, 0 e menos 5. Então, a nossa matriz está correta.
Nisso a gente fez a primeira parte dela. Agora a gente precisa aplicar a nossa matriz aqui, que conseguimos na questão anterior, a questão 1. A gente multiplicar ela por essa nossa nova matriz que encontramos nessa questão 2. Então, pegando e multiplicando elas. Então, agora pegando e multiplicando as duas matrizes, a gente vai ter a nossa matriz que vai ser 202 menos 5, 0100, 002 terços e 7 terços, 0001. Para a gente terminar de ver, a gente só precisa multiplicar ele pelo nosso ponto, que é 8, 0, menos 5 e 1, e ver se ele vai dar o resultado do nosso cubo canônico. Então, fazendo aqui o cálculo, vai dar 1, 0, menos 1 e 1. Que esse é exatamente o nosso ponto que a gente queria no nosso cubo canônico. Aqui que fica 1, 0, menos 1 e 1. E com isso se encerra a questão 2. A questão 3. Calcule a matriz que mapeia o volume cinza cisalhado no volume verde trapézio. Aplique a matriz calculada ao ponto P 0,5-4 e verifique se o resultado está correto. Aqui é uma questão bem simples de se fazer, onde a gente vai pegar esse nosso volume cinza e tudo que precisamos fazer é descobrir a matriz que cisalha o volume até ele ficar nesse volume verde aqui. Então, para que a gente descubra nossa matriz de cisalhamento, vai ser a mesma coisa que fizemos na questão anterior. A gente vai olhar aqui quais os pontos que não mudam, e então esses pontos vão ficar fixos na nossa matriz. Então, o único que se move vai ser o que vai cisalhar. Aqui, se a gente pegar esse ponto e quiser descer ele para cá, dá para ver que o que vai mudar aqui vai ser a coordenada do y dele. O z vai permanecer igual. Então, o z vai ficar fixo. Como aqui a gente também só está mexendo com posição 2D, então o x vai ficar fixo também. Então, vendo aqui na nossa matriz, ele vai ficar aqui com o ponto Z fixo, o ponto X fixo também. Então, só precisamos descobrir o cisalhamento no Y. Aqui, como não tem o X, então pode colocar 0 e vai ficar faltando a gente descobrir esse valor. A gente faz a mesma multiplicação, multiplicando por x, y e z. Isso vai fazer com que a gente tenha um y novo, que vai ser igual ao nosso y antigo, mais o cisalhamento do y multiplicado pelo z. Então, agora só precisamos verificar as coordenadas que vamos encontrar o nosso resultado. A coordenada do z, diferente da outra, como não muda, a gente já pode ter aqui que ele vai ser o menos 4. Mesmo quando ele cisalhar, ele vai continuar no menos 4. Então, essa posição dele não muda. Já o do y, a gente pode pegar qualquer ponto aqui que a gente quiser, para ver aonde ele vai ficar aqui nessa nova posição. Mas vamos pegar aqui o ponto P. Ele que está no ponto 5 e vai descer até o ponto P', que é 1. Então, o nosso y antigo é 5, nosso novo y é 1. Então, vamos ter aqui que
o nosso y novo é 1, que é igual ao nosso y antigo, que é 5, mais o cisalhamento do y multiplicado pelo z, que é menos 4. Então, teremos que o cisalhamento do y vai ser igual a menos 4 dividido para menos 4, que isso vai ser igual a 1. Então, vamos ter que a nossa matriz de cisalhamento vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. A gente já conseguiu a nossa matriz. Agora só precisamos multiplicar pelo nosso ponto, que é 0, 5 e menos 4. Fazendo essa multiplicação, teremos que o nosso novo ponto vai ser 0, 1 e menos 4. Que esse é exatamente o nosso ponto P' aqui. Ele vai daqui, 0, 5 menos 4, e vai ficar em 0, 1 e menos 4. Então, essa nossa questão também está correta. Questão 4. Calcule a matriz que mapeia o volume cinza menor no volume verde maior. Aplique a matriz calculada ao ponto P, 0, 1 e menos 4 e verifique se o resultado está correto. Nessa questão aqui, a gente tem esse nosso volume cinza. O que a gente quer fazer é aplicar uma escala nele para que ele venha a ficar do tamanho do volume verde. Então, tudo que a gente precisa fazer nessa questão é aplicar uma escala. Então, a gente vai ter aqui que a nossa matriz de escala vai ser a escala de x, escala de y e a escala de z. Então, só precisamos descobrir esses valores aqui e aplicar no ponto. Olhando aqui na nossa questão, dá para ver que o que vai mudar aqui também na escala vai ser no ponto y. Então, o ponto z e o x vão permanecer iguais. Logo, isso quer dizer que o nosso valor da escala de x e de z vão ser, na verdade, o valor vai ser igual a 1. Então, vamos ter aqui que o s de x é igual a 1. E o s de z é igual a 1 também. Então, só falta agora o da escala de y. Para a gente saber o valor da escala de y, o que a gente vai pegar aqui nessa questão é, na verdade, pegar o nosso tamanho maior e dividir pelo volume menor. Ou seja, se a gente pegar aqui nessa ponta aqui, o tamanho total daqui é 4. É 4 aqui e 4 aqui, que dá 8. Então, o tamanho aqui é 8. O tamanho já daqui do menor é 2, um aqui e um aqui. Se a gente pegar e dividir o 8 por 2, dá 4. A mesma coisa vai acontecer se a gente fizer por aqui, porque a gente pode escolher em qual dos dois a gente vai querer fazer essa divisão. Aqui, o volume maior é 4 e o volume menor é 1. 4 dividido por 1 é 4. Então, vamos ter aqui na nossa escala de y. A gente pode escolher se a gente vai pegar o volume maior ou o volume menor. Com isso, a gente vai ter 8 ou 4,
dividido por 2 ou 1, que é 4. Então agora só precisa colocar isso na nossa matriz, onde vai ficar 1, 4 e 1. Então a gente tem que multiplicar pelo nosso ponto da questão, que é 0, 1 e menos 4. Isso vai nos dar que o nosso novo ponto vai ser 0, 4 e menos 4. Olhando aqui na nossa questão, a gente pode ver que 0, 1 e menos 4 aqui, quando a gente aplica, vai dar exatamente esse nosso outro ponto aqui, que é 0, 4 e menos 4. Então essa questão aqui também está correta. A questão 5 agora. Dada P igual a XYZ, obtenha a representação matricial P' de NP multiplicado por P da transformação abaixo. Em seguida, considerando que NP é responsável por mapear o volume verde maior mostrado na figura acima, no cubo canônico 2 por 2 por 2, aplique a matriz NP ao ponto P' também, mostrado na figura acima, e verifique se o resultado está correto. Essa questão aqui, a gente vai ter que pegar as nossas coordenadas aqui, montar uma matriz a partir dela e multiplicar pelo nosso ponto P' aqui dessa outra questão. É isso que a gente vai ter que fazer nessa questão aqui. Então vamos ter aqui que o nosso P' ele é igual a menos x sobre z menos y sobre z menos Far mais Nia dividido para Far menos o Nia menos 2 Far Nia dividido para Far menos o Nia multiplicado por Z. A partir disso daqui, como que vamos encontrar uma matriz? Para que a gente faça isso, a gente precisa primeiro adicionar 1 aqui, que vai ser o nosso unitário. Então, a gente vai dividir tudo pelo menos Z. Isso vai fazer com que a gente fique com... Isso daqui vai dar x, y, Far mais Nia, dividido para Far menos Nia, mais 2 vezes Far vezes o Nia, dividido para Far menos o Nia, e aqui vai ficar o menos Z. A gente precisava fazer isso para que quando a gente fosse aplicar ele de forma de matriz, cada um deles ia precisar ficar sozinho para que na hora da multiplicação ela desse certo. Então aqui montando ele da forma de matriz, a gente vai ter 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, Far mais Nia, dividido para Far menos o Nia, 2 vezes Far Nia, dividido para Far menos o Nia. 0, 0, menos 1, 0. Isso quando a gente pega e multiplica pelos pontos x, y e z, a gente vai ter exatamente os nossos valores anteriores que a gente estava mostrando.
Então agora a gente só precisa descobrir quais são os valores do NIA e do FAR. Assim a gente pode substituir aqui e a gente vai ter a nossa matriz. Olhando aqui na nossa figura, a gente pode ver que o nosso NIA é 2 e o nosso FAR é 4. Então podemos colocar aqui, o NIA é 2 e o FAR é 4. Então agora podemos substituir nessa nossa matriz, onde teremos 2 mais 4, 6, dividido para 4 menos 2, 2, que dá 3. E aqui, 2 vezes 4, 8, 16, dividido para 2, que é 8. E com isso a gente consegue a nossa matriz. Para terminar e verificar se está correto, a gente vai pegar o nosso ponto P' aqui, que é 0, 4 e menos 4, e aplicando aquela matriz, ver se ele vai nos dar o nosso cubo canônico, que tem que ser esse ponto aqui, 0, 1, menos 1 e 1. Então, multiplicando aqui pelo nosso ponto, 0, 4, menos 4, ele vai dar igual a 0, 4, menos 4 e 4. Aqui ele não está realmente no cubo canônico. Para que ele fique lá, a gente precisa dividir todos por 4. Então, no final a gente vai ter o resultado 0, 1, menos 1, e é isso que a gente estava querendo. Isso mostra que a nossa questão aqui também está correta. Questão 6. Combine as resoluções das 3 questões anteriores para calcular a matriz de normalização de projeção do volume de visualização mostrado na figura. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume abaixo no cubo canônico 2 por 2 por 2. Em seguida, aplique a matriz calculada aos pontos P 0, 5 e menos 4 e Q 0, 1, 1.5 e menos 2. E verifique se os resultados estão corretos. Mostre também o código OpenGL correspondente que gera a matriz calculada. Nessa questão, como é dito já no início, a única coisa que a gente vai ter que fazer é pegar as matrizes das 3 questões anteriores e fazer a multiplicação entre elas. Isso vai nos dar a nossa nova matriz e é só aplicar nos pontos. Então aqui a gente vai ter a matriz da questão 5 multiplicado pela matriz da questão 4 multiplicado pela matriz da questão 3. Isso então a gente vai ter aqui. A nossa primeira matriz da questão 5. A nossa matriz da questão 4.
e a nossa matriz da questão 3. Fazendo o cálculo das 3, a gente vai ter que a nossa matriz resultante vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 3, 8 e 0, 0, 1, 0. Essa é a nossa matriz resultante a partir dessa multiplicação. Então, a gente só precisa pegar e aplicar isso aos dois pontos. O primeiro, ao ponto 0, 5, menos 4 e 1, que vamos ter 0, 4, menos 4 e 4. Isso a gente faz a mesma coisa da outra, a gente divide por 4. E vamos ter que vai ficar com 0, 1, menos 1 e 1. Esse é o nosso primeiro resultado. Então agora só preciso fazer pela segunda também, pelo segundo ponto. Que é 0, 1.5, menos 2, vou colocar 1. Isso vai ficar igual a 0, menos 2, 2 e 2. Divide tudo por 2. Então, vamos ter que o resultado vai ser 0, menos 1, 1 e 1. Esse é o nosso segundo ponto. Agora, a única coisa que falta é o código GL da questão. Nosso código GL vai ser basicamente igual ao GL Otto que a gente teve anteriormente. Só que aqui vai ser o GL Fruston. E assim como o GL Otto, ele vai ter um xzinho, um xão, um yzinho, um yzão, um near e um far. Olhando na questão, como a gente não está mexendo no ponto x, então a gente pode deixar apenas um x lá. O y vai ser o 1.5 e o 2.5, enquanto que o near vai ser 2 e 4. Esses são os nossos valores. Então, substituindo aqui, fica xzinho, xão, 1.5, 2.5, o near, que é 2, e o far, que é 4. E com isso a gente também tem o nosso código OpenGL. E essa é a nossa questão 6. Questão 7. Sombra é um plano alinhado. Dados um vértice posicionado em P menos 1, 0, 0 e 1/3, uma fonte de luz pontual posicionada em L, 1, 2 e menos 1, calcule a posição da sombra sobre o plano x mais 2 igual a 0, gerada pelo vértice. Nessa questão a gente vai ter o seguinte. A gente tem o nosso y aqui.
temos o nosso x, e vamos ver apenas com essas duas aqui, não vai ser necessário olhar com o z para resolver essa questão. Na questão a gente tem o ponto P, né, que é menos 1, 0 e 1/3, que vai ficar mais ou menos aqui, menos 1, 0 e 1/3, aqui o nosso ponto P. A gente vai ter a luz no ponto 1, 2 e menos 1. Que seria mais ou menos aqui 1, 2 e menos 1. Então a gente teria ponto de luz aqui. E esse ponto de luz, quando pegar no ponto P, ele vai bater em uma parede para fazer a sombra. Então a pergunta é, qual seria esse valor aqui de P', que é P', quando a luz bate no ponto P. O cálculo dessa questão é, a gente vai ter o nosso ponto P de U, que vai ser igual a o P mais o U multiplicado por P menos o L. Esse é o nosso cálculo da questão. Fazendo a substituição, a gente vai ter que P de U vai ser igual a menos 1, 0 e 1/3, mais U multiplicado por menos 1, 0 e 1/3, menos 1, 2 e menos 1. A gente fica com o resultado de P de U igual a menos 1, 0 e 1/3, mais U multiplicado por menos 2 e 4/3. Então agora só precisamos descobrir o valor de U. Para a gente poder descobrir isso, a gente vai pegar o outro cálculo que tinha na questão. Que é x mais 2 igual a 0. Isso quer dizer que x é igual a menos 2. Esse x igual a menos 2 a gente vai aplicar em uma nova equação dessa, só que agora aplicando para o P' de x. Então a gente vai ter aqui o P' de x do U vai ser igual a gente pegar o valor desse de x, menos 1, mais U multiplicado por menos 2. A gente pega só apenas os valores de x para fazer esse cálculo. Como o valor de P' de x aqui é menos 2, então a gente pode substituir. Menos 2 é igual a menos 1 mais U menos 2. Aqui então vai ficar aqui menos 1 igual a menos 2U. Então vamos ter que U vai ser igual a 1/2.
Então, nós já pode substituir o valor de U aqui. Então, a gente vai ter que o P de U é igual a menos 1, 0 e 1 terço, mais 1 meio, multiplicado por menos 2 e 4 terços. Isso vai ser igual a menos 1, 0 e 1 terço, mais menos 1 e 1 terço. Então, apenas fazendo a soma aqui, dá menos 2, menos 1 e 1. E esse é o nosso resultado da questão. Questão 8. Usando a matriz abaixo, calcule a matriz de projeção de sombra no plano Z igual a menos 1, considerando uma fonte de luz pontual posicionada em L, menos 1, 0.5, 1 LW, com essa matriz aqui que a gente tem. A matriz deve se manter em função da coordenada LW, para funcionar nos dois casos ilustrados na imagem abaixo, essa daqui. Considerando a fonte de luz tanto próxima quanto distante do infinito, após gerada, a matriz aplique ao ponto P 0.50 para obter o ponto P', projetado no plano correspondente à matriz correspondente à sombra do ponto P. Mostre o resultado de P' em cada caso abaixo e confira os resultados na imagem para saber se os valores encontrados fazem sentido. Nessa questão, a gente vai ter essa nossa matriz aqui. Para que a gente possa calcular isso, a gente precisa verificar uma coisa. A gente tem que A multiplicado por x, mais B multiplicado por y, mais C multiplicado por Z, mais D, isso é zero. Sempre que a gente tiver isso daqui, o nosso valor sempre tem que ser zero. E como é dado na questão, é dito que o Z é igual a menos 1. Isso quer dizer, então, que se a gente passar o menos 1, ficar Z mais 1 igual a 0, para deixar igual aqui, a gente consegue verificar que o C aqui é 1, o D também é 1, o B e o A, como não aparece aqui, então isso significa que eles são 0. Então aqui a gente tem que o A é 0 e o B também é 0. O C vai ser igual a 1 e o D igual a 1. Com isso, a gente pode pegar o nosso ponto de luz, que é dado, que é menos 1, 0.5, 1 e LW, e a gente pode substituir esses pontos nessa equação aqui, com os valores de x, y, z e d aqui. Então, isso daqui vai ficar que 0 multiplicado por menos 1, mais 0 multiplicado por 0.5, mais 1 vezes 1, mais L de W. Isso daqui vai ser o nosso DOT.
Esse é o valor do nosso DOT. Ou seja, o nosso DOT é igual a, isso aqui cancela, 1 mais LW. Como o A e o B aqui são zero, a gente pode pegar todos esses A's aqui e todos os B e cancelar, porque eles são zero. Então o que vai sobrar aqui é DOT 0, 0, 0, 0, DOT 0, 0. O C e o D vão continuar iguais por enquanto. Então agora só precisamos substituir o valor de DOT que a gente encontrou, que vai ser 1 mais LW 0, 0, 0, 0, 1 mais LW 0 e 0. Aqui a gente já pode começar a substituir os valores pelo que a gente já tem nas coordenadas da luz aqui. Então aqui, menos L de x vai ser menos 1 multiplicado pelo menos, então dá 1 vezes 1. Então aqui a gente vai ter 1. Aqui a gente tem menos L de y vezes o C, então é menos 0,5 vezes 1, que é menos 0,5, que é a mesma coisa de menos 1 meio. Aqui a gente vai ter 1 mais LW menos o L de Z, que é 1 vezes 1, então é 1. Aqui vai se cancelar esse 1 com esse 1. E o L de WC, que é o L de W. Então vai ficar aqui menos L de W. Fazendo a mesma coisa para esse daqui. Então aqui também vai ficar 1. Aqui vai ficar menos 1 meio. Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar o DOT, que é 1 mais LW menos LW. E isso daqui acaba se cancelando. Então essa daqui vai ser a nossa matriz que a gente vai ter. Então essa daqui vai ser a nossa matriz que a gente vai ter. A gente vai aplicar isso no nosso P que é dado na questão, que é 1, 0,5, que é 1 meio, 0 e 1. Com isso, a gente vai ter que esse resultado vai ser igual a 2 mais LW, LW sobre 2, menos 1 e 1. Esse é o nosso resultado depois de ter feito a multiplicação. Agora, para encerrar, a gente tem que ver dois casos aqui. O primeiro caso é esse daqui, onde a nossa fonte de luz está pontual e nela a gente tem que verificar o valor de LW quando ele é igual a 1. Então aqui, o caso 1, LW é igual a 1. Isso vai ficar 2 mais 1, 1 e meio, menos 1 e 1. Isso vai ser igual a 3, 1 meio, menos 1 e 1. Esse é o resultado do nosso primeiro caso. Agora o caso 2,
que é quando o LW é igual a zero. Que é quando ele está nesse segundo plano aqui, onde a fonte de luz está no infinito. Então, nesse caso, a gente vai ter 2 mais 0, 0 sobre 2, menos 1 e 1. Isso daqui vai ser igual a 2, 0, menos 1 e 1. E pronto, nós temos os nossos dois casos dos pontos de luz. E essa é a nossa questão 8. Questão 9. Dado o ponto PC menos 1 meio, 1 terço e 0, dentro do cubo canônico 2 por 2 por 2, obtido após a normalização da projeção, calcule o ponto P' em coordenadas 2D da janela nos dois seguintes casos. Item A. Após aplicado o mapeamento correspondente a GL Viewport 00800-600, o item B. Após aplicado o mapeamento correspondente a GL Viewport 400-300-400-300. Antes de começarmos respondendo esta questão, temos que saber que a gente pode representar a matriz da GL Viewport da seguinte forma. Widget sobre 2, 0, 0, x mais widget sobre 2, 0, height sobre 2, 0, y mais height sobre 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Essa é a nossa matriz geral do GL Viewport. Então, nessa questão, a gente só precisa pegar os nossos pontos dados em cada item e aplicar essa matriz. Com isso, a gente vai ter a nossa resposta da questão. Aqui nessa questão, para mostrar, o GL Viewport ele tem as seguintes coordenadas. Ele tem o x, ele tem o y e ele tem o widget e o height, que é exatamente os nossos pontos que vamos aplicar nessa matriz. Então, com isso, a gente já pode fazer ela a partir dos pontos que nós temos no item A. Com isso, ele vai ficar aqui. Widget sobre 2, que é 800 sobre 2, dá 400. 0, 0, 0, mais 400 dá 400. 0. Height sobre 2, que é 600, é 300. 0. E y, que é 0, mais 300, dá 300. 0, 0, 0, 0, 0, 1. E essa é a nossa resposta do item A. O item B, o widget é 400, então aqui fica 200. 0, 0. X, que é 400, mais 200 dá 600. 0. O height sobre 2, que é 300, dá 150. 0. O y, que é 300, mais 150 dá 450. E aqui fica 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.
E essa é a nossa resposta do item B. E é apenas isso, essa questão. Questão 10. O modelo de iluminação de Fonck se baseia na seguinte equação. I igual a K de A, L de A, mais 1 sobre A mais B vezes D, mais C vezes A ao quadrado, multiplicado por K de D, L de D, cosseno de θ, mais K de S, multiplicado por L de S, multiplicado pelo cosseno de φ elevado a alfa. Para mostrar que você conhece cada termo da equação acima, calcule a cor RGB e R, e G e B de um vértice V 1050 de um objeto do cenário que possui suas propriedades de material definidas pela matriz K, dada abaixo. Assuma que a normal da superfície do objeto no vértice V é 0, 1, 0, que o cenário possui apenas uma fonte de luz pontual LP870, com suas propriedades definidas pela matriz L, dada abaixo, e que o observador está localizado no ponto O, 1250. Desenhe um esboço dos pontos informados e dos vetores unitários usados no cálculo de iluminação. NLRO. Use A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0 e alfa igual a 2. Use também essas matrizes de K e L. Essa é a nossa questão 10. Primeiro vamos ver os nossos pontos. A gente tem o ponto V, que fica em 10, 5 e 0. Ele tem a sua normal como 1, 0, ele tem como sua normal a 0, 1 e 0. Ele tem uma fonte de luz que fica em 8, 7 e 0. Ele tem um observador que fica em 12, 5 e 0. Aqui nessa questão, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem esse ângulo aqui. A gente tem um ângulo aqui, θ. A gente tem aqui um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo aqui de 90 graus vai ser basicamente dos nossos ângulos θ. Que é daqui, quando a luz bate, como ele está em uma inclinação θ, quando a refração dele, que vai dar aqui um R, também vai ser em um valor de θ. Então, por isso que a gente tem aqui isso. Com isso, a gente pode começar a calcular a distância aqui da luz até o nosso ponto V. Ele vai ser um ponto L. Do nosso O até o V vai ser um ponto Ozinho. Com isso a gente já pode começar a fazer o cálculo. O nosso L, ele vai ser
o ponto de luz, menos nosso ponto V unitário. Isso vai ser igual a 870 menos 1050, tudo isso daqui unitário. Isso daqui vai ser igual a menos 2, 2 e 0, unitário. E o valor que vai me dar do unitário, quando a gente aplica, que é basicamente esse valor aqui, que vai ser L menos V, que é o módulo da distância de L menos V, que a distância é a raiz dos nossos pontos, que é menos 2, 2 e 0. Então fica menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. O valor disso é a raiz de 4 mais 4, que no final a gente pode representar como 2 raiz de 2. Então aqui no unitário ele vai ficar como menos 2, 2 raiz de 2, 2 sobre 2 raiz de 2 e 0. Como a raiz não pode ficar embaixo, então a gente vai multiplicar todos os valores por raiz de 2. Então, no final vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, porque aqui também corta, né? Então fica só 1 aqui. Aqui também corta, então também vai ficar raiz de 2 sobre 2 e 0. Esse é o nosso L. Agora a gente tem que calcular esse nosso O aqui. Ele vai ser igual a unitário também. Então isso daqui vai ser igual a 12,50 menos 10,50. Isso tudo unitário. Então isso daqui vai ficar 200 unitário, que vai ficar igual a 2 sobre 2, 0, porque quando a gente for calcular aqui, ele vai fazendo igual isso aqui, vai dar raiz de 2 ao quadrado, que dá 4, que é 2. Então aqui vai ser igual a 1, 0. Esse daqui é o nosso U. Esse daqui é o nosso O. Agora a gente precisa calcular o valor de R. O R
tem a seguinte equação: 2 vezes o L eu esqueci o nome dessa operação específica, mas é a operação em que multiplicando, você multiplica os valores dos dois vetores e soma todos, então ele vai dar apenas um número aqui. Eu esqueci o nome específico para isso. Isso multiplicado pela normal menos o L. Então a gente precisa ir aqui substituindo. O R vai ser igual a 2 vezes o L. Essa operação a gente vai fazer aqui. Ela vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, 0. Pela normal, que é 0, 1, 0. Isso daqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então aqui a gente vai ter que é a raiz de 2 sobre 2 multiplicado pela normal, 0, 1, 0, menos o L, que é menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. Isso daqui vai ser igual a... Isso daqui vai ficar assim, né? O 2 multiplicando e o 2 dividindo aqui é cortado. Então vai ficar raiz de 2 multiplicado pela normal. Então aqui vai ficar 0, raiz de 2, 0. Isso diminuindo isso pelo L. Então aqui já fazendo tudo isso daqui, vai dar raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ser raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Isso também dá raiz de 2 sobre 2 e 0. Então a gente tem o R aqui. Com isso a gente já tem todos os valores que a gente precisa para fazer o cálculo da questão. Então a gente vai ter... Então voltando aqui para a questão. A gente vai precisar calcular agora esse I aqui. O cosseno de θ e o cosseno de φ, a gente pode substituir eles. Então a gente pode deixar aqui que o cosseno de θ ele é igual ao N, ele é igual ao L pelo N. A mesma coisa que fizemos aqui. Enquanto que o cosseno de φ, ele é igual ao R pelo O, pelo nosso O aqui. Então precisamos calcular agora esse daqui também. Então vamos ter aqui que o R e o O vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. Essa operação, que eu não lembro o que é. O O, que é 1, 0, 0. Esse daqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então agora podemos fazer lá o cálculo
do I, onde temos que o I é igual a K de A multiplicado pelo L de A mais esse segundo valor aqui, se a gente já for calcular ele dá 1. Fica 1 mais 0 mais 0 então aqui vai ficar 1 sobre 1, então a gente pode já cortar tudo isso daqui. Então já vai ter aqui 1 multiplicado por o K, D, o L de D, multiplicado por Ln, mais o K de S, multiplicado pelo L de S, multiplicado pelo R e o O. Isso é elevado ao alfa, que é 2. Que é dado na nossa questão dizendo que é 2. Isso daqui, o que a gente vai fazer agora, é pegar na nossa questão todos os pontos referentes ao vermelho. Então, a gente vai substituir lá. Lá como está lá KA, vai começar a ser KAR, LAR. Isso daqui para todos. Então, a gente vai fazer primeiro do vermelho, aqui, com o L. Depois para o verde. Depois para o azul. A gente vai fazer uma conta diferente para cada um deles. Então, aqui a gente vai ter que o I do vermelho vai ser igual a K de A de R, que é 0,2, multiplicado por 1, que é o L de A, mais o K de D, que é 0,6, multiplicado por 1 também, que é o L de D, isso vezes o L de N, que é o raiz de 2 sobre 2, mais o K de S de R, que é 0,8, multiplicado por 1, vezes o R, vezes o R e o O, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é o quadrado. Então, a gente vai ter que o I de R é igual a 0,2 mais 0,3 raiz de 2 mais 0,4 isso daqui no final vai dar 0,3 raiz de 2 mais 0,6. Essa daqui é a nossa resposta. Se chegarmos a substituir a raiz de 2, ele vai dar um número mais coerente aqui também. O I do verde agora. Se vermos aqui no do verde, a gente vê que o valor dele é tudo zero. Então, quando a gente substitui aqui,
vai zerando tudo. Zera esse daqui zera, então zera tudo aqui, e esse daqui também zera. O que faz que esse daqui também zere. Então no final do verde vai acabar sendo zero. E fica faltando apenas o do azul. O azul vai ser a mesma coisa do verde. Como tudo aqui também é zerado, quando ele for passar para cá, ele vai zerar tudo também. Então aqui o valor do azul também vai ser zero. E essa é a resposta final. E com isso eu encerro a minha resolução da lista da P2.